Olá, amigos de Joinville e região. Começa agora mais uma edição do Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. O Pode Morar que tem o apoio de BR Condos, a maior administradora de condomínios do Brasil. E sabe o que mais? BR Condos não é só administração de condomínios. Tem várias soluções tecnológicas, inclusive no programa de hoje vamos abordar mais profundamente muitas situações que envolvem a BR Condos e vai surpreender você. Então fique atento no programa de hoje. Já vai acessando, caso você não sabe, brcondos.com.br. Também Solução Crédito Imobiliário, o seu correspondente multibancos. Muitas pessoas querem comprar o seu imóvel comercial, residencial, até mesmo um terreno, mas não tem o recurso financeiro para isso. Uma possibilidade é financiamento imobiliário e a Solução é o seu parceiro ideal. Ele vai buscar a melhor opção no mercado em relação aos bancos e vai apresentar para você e você vai ver qual que cabe no seu orçamento. Saiba mais em soluçãocreditoimobiliario.com.br. Masti Soluções Contábeis, a contabilização da construção civil. Se você é desse segmento, se você é construtor, incorporador, corretor de imóveis, dono de imobiliária, arquiteto, engenheiro, você tem uma contabilidade especializada que sabe tudo sobre os tributos que envolvem a gestão dessas questões que envolvem a área da construção civil. mastecontábil.com.br, especialistas no assunto vão atender você. E também Casa do Capitão Gastronomia e Eventos, o seu local para o seu almoço tradicional do dia a dia, mas também para o seu almoço especial, com a família, com os amigos. Inclusive hoje, domingo, a Casa do Capitão está aberta, ali na subida do Morro do Boa Vista, na Rua Saguaçu, ao lado direito, anexo a Jaó. Saiba mais em Casa do Capitão Joinville nas redes sociais. E nessa edição do programa, como eu falei para vocês, eu tenho orgulho de receber mais uma vez aqui o vice-presidente da BR Condos, Fernando Wilrich, que vai contar um pouco mais sobre essa empresa que é nossa parceira e, como falei no início do programa, tem uma solução completa para o seu condomínio. Fernando, seja bem-vindo mais uma vez ao Pode Morar. Wagner, muito obrigado, satisfação estar aqui com você, batendo esse papo sobre condomínio. Quem trabalha com condomínio sempre tem história para contar. Pois é, então vamos começar contando de novo essa história. De onde surgiu a BR Condos? Como é que quis entrar nesse segmento de condomínios, né, que tem uma necessidade grande de soluções aí? Conte um pouco mais sobre essa história dessa empresa. Posso falar que é genuinamente joinvilense, né? Genuinamente joinvilense, a iniciativa aqui de empresários de Joinville que buscaram inovar nesse mercado de administração de condomínio, que é um mercado que há mais de 40, 50 anos ele é feito da mesma maneira, né? Fazendo pasta de prestação de contas, contas a pagar, emitindo boleto para cobrar taxa de condomínio e sempre com pouquíssima transparência na gestão financeira normalmente. Então a BR Condos veio justamente com esse olhar de tecnologia, com desenvolvimento de sistema, em trazer muita transparência, principalmente na gestão financeira dos condomínios, para que os condomínios possam ter tranquilidade, acompanhar isso diariamente através da plataforma, que trabalha com uma integração bancária que é fabulosa. Então a finalidade da BR Condos foi essa, né? Trazer realmente mais transparência na gestão financeira do condomínio e fez isso de uma maneira muito inovadora ainda, através do modelo de franchising. Hoje a BR Condos, que é uma iniciativa aqui de Joinville, já tem mais de 90 unidades no Brasil, né, atendendo aí quase 2.000 condomínios. Então hoje nós somos a maior administradora de condomínios nesse modelo de rede e de franquia. Então quando uma pessoa numa cidade tem vontade de abrir uma administradora, ou se ele já tem uma administradora de condomínio, está passando por dificuldades de tecnologia, turnover de equipe, vem para dentro da BR Condos, passa a usar o sistema, passa a usar a marca e a vida dele vai ser muito mais fácil. Pois bem, você falou que antigamente era muito no papel ainda, né? Muita falta de transparência. Hoje a tecnologia está aí, as pessoas têm celular na mão, elas conseguem acessar. A BR Contos foi inovadora nesse sentido e busca cada vez mais apresentar isso. Mas quais são os grandes desafios hoje de um administrador de condomínio? Olha, o grande desafio, eu costumo dizer, é atender a expectativa dos condôminos, né? Administrar prédio, por assim dizer, não é tão complicado. O difícil é administrar a vida, os anseios, né? As expectativas dos condôminos, né? Na vida do condomínio. Esse é um desafio por qual todo síndico passa. Então a finalidade da BR Condos também é facilitar muito a vida do síndico, né? Na gestão do dia a dia do condomínio, principalmente nessa área da comunicação entre a administração e o próprio condômino e vice-versa, para que isso seja algo mais simples, mais suave, mais amigável, mais fácil
Porque, historicamente, a administração de condomínio ela é o quê? O síndico tem todas as informações na mão dele, poucos acompanham, chega na assembleia da briga porque ninguém tem informação. E daí fica aquele negócio de diz que me disse, o síndico está roubando, já trocou de carro, já deve estar... E nem sempre é a situação, às vezes nem está acontecendo isso. A gente sabe que tem casos, né, que acontecem isso, infelizmente. Muitas vezes são matérias até na televisão, mas que realmente uma transparência vai demonstrar se isso é verdade ou não muito mais claramente, né? Exatamente. Hoje em dia a gente até exige do próprio poder público, né, transparência. Os próprios governos municipais, estaduais, né, autarquias federais investem no que? Em portais da transparência, para que você demonstre lisura na gestão do poder público, né, do dinheiro que é nosso, né, que nós pagamos através de impostos. Bom, no condomínio não pode ser diferente. A gente tem que exigir é o dinheiro de todos também, né? Portal de transparência, porque o dinheiro de todos é administrado pelo síndico e passa também pela administradora. Então, por que não isso estar disponível online todo dia, em tempo real, 24 horas por dia, para que todos os condôminos possam ver, acompanhar e ter a segurança de saber quanto dinheiro o condomínio tem, no que ele está sendo gasto, quanto tem no fundo de reserva, que são perguntas muito simples que historicamente deram margem para muito bate-boca e muita discussão e desconfiança, né? Como você comentou. E com relação a isso, vocês têm ideia de quantos condomínios ainda estão nesse modelo tradicional, no papel, nas planilhas, que fica muito centralizado na mão do síndico mesmo ou não? Olha, a BR Contas ela foi pioneira no desenvolvimento de sistema web, de sistema online, que há 10 anos o papel já podia ter sido extinto nos nossos clientes, por assim dizer. Mas é uma mudança de cultura ao longo do tempo. Então tem condomínios que a gente ainda faz o boleto bancário, manda entregar na caixinha de correspondência. Tem condomínio que a gente ainda faz o livro, né? O balancete com a prestação de contas e manda para o síndico. Mas hoje isso tudo está no aplicativo, está no celular, né? E isso já está assim há 11 anos, né? Até hoje a gente encontra, né, no mercado empresas que ainda estão fazendo o processo e o trabalho todo como há 40, 50 anos atrás, né? Manda olerite para o funcionário assinar, manda o livro de prestação de contas com notinha fiscal colada em folha de papel A4. Se perder aquilo, né, acabou. Não tem como prestar contas das despesas do condomínio. Por mais transparente que o síndico seja, a transparência vai embora se o livro se perder, né? Exatamente. E aí, eu que já fiz muita assembleia de condomínio, no passado a gente, né, tinha assembleia hoje, amanhã no condomínio, e agora? Cadê os livros? Cadê o balancete? Está com o síndico? Está com o conselheiro? Está na administradora? Saía catando papel para lá e para cá para chegar na assembleia, né, e botava aquele monte de livro em cima da mesa, assim, que ninguém tinha visto, bem da verdade. Talvez o síndico tivesse olhado um conselheiro ou outro. Né? E aí, se esse conselheiro que olhou não ia na assembleia, ficava todo mundo com cara assim meio de desconfiado, de paisagem, não sabia o que fazer, gerava um desconforto geral e muitas vezes margem até para briga, para discussão. Então hoje isso, graças a Deus, acabou, mas a gente ainda encontra muita empresa fazendo desse jeito. O que você diria que, além de tudo que a gente já falou, as vantagens de escolher uma ferramenta que disponibiliza essas coisas de forma online, eletrônica e muito mais acessível? Eu tenho percebido, Wagner, o seguinte: hoje as construtoras naturalmente, né, estão olhando para a tecnologia e estão entregando empreendimentos cada vez mais tecnológicos, com mais funções. Então você tem, né, portaria ou controle de acesso remoto, você tem armários inteligentes, você tem biometrias faciais. E o que está acontecendo? No final das contas, no final do dia, o condômino desse prédio tem que ter 4, 5 aplicativos no celular dele. Sim. E a BR Contas também tem essa vantagem. Além da transparência, ele é uma plataforma integradora. Né? Dentro do nosso aplicativo, dentro do nosso sistema, a gente tem todas essas funções e todas essas finalidades. Então, no mesmo aplicativo, ele consegue ver o boleto, pagar a taxa de condomínio, analisar a prestação de contas, fazer reserva de áreas comuns, como o salão de festa, o espaço da churrasqueira, e consegue abrir portas, portões, cadastrar visitantes, fazer biometrias faciais, administrar o armário inteligente de entregas no condomínio. Então, num aplicativo único, hoje a BR Contas resolve a maioria das demandas que um condomínio tem na área de gestão e na área de tecnologia. A gente falou bastante sobre essa questão da importância da transparência, né? Vocês disponibilizam uma ferramenta que é uma prestação de contas diária, né? Uma coisa meio quase imediata ali, dependendo da velocidade, né? Isso é uma vantagem também para quem está morando, para quem está usando esse condomínio, né? Exatamente, né? Você tem ali um fluxo financeiro que é muito simples de entender, né? O quanto dinheiro o condomínio tem hoje,
o quanto vai entrar hoje de taxa de condomínio, o que entrou ontem, e o que vai pagar hoje, o que vai pagar amanhã, o que pagou ontem, quanto que foi pago por quanto que foi serviço. pago. Então fica muito fácil, né? É só clicar em cima e automaticamente vem a despesa que já foi escaneada. Escaneada é maneira de dizer, né? Porque hoje todas as faturas das concessionárias, né? De água, de energia, as empresas de terceirização, é tudo nota eletrônica, né? Sim. Então a gente já recebe tudo eletronicamente, é só disponibilizar para o condomínio em tempo real e ele acompanha o que o condomínio tem de compromissos a pagar. A gente está falando sobre condomínio e quando a gente fala sobre essa questão da legislação dos condomínios, a gente logo lembra que isso é assunto para especialista. E a gente traz o especialista aqui que vai falar sobre isso. É claro que estamos falando do Dr. Gustavo Camacho, agora no Pode Morar. Aprenda a fazer uma assembleia em sessão permanente. Dica do especialista com o Dr. Gustavo Camacho. Assim como em todas as demais assembleias, quem convocará o ato será o síndico ou então um quarto de condôminos, conforme a regra lá do artigo 1355 do Código Civil. O edital de convocação não terá nenhuma especificidade, não precisará indicar a necessidade de deixar a assembleia em sessão permanente. Então somente deverá contemplar os assuntos constantes da ordem do dia para a deliberação. Neste momento, o síndico já terá uma boa noção de quais são os assuntos que terão potencial de deixar a assembleia rodando em sessão permanente. Durante a assembleia, será escolhido um presidente que colocará os assuntos em deliberação. Caso os itens demandem a obtenção de quórum especial, mas esse não seja obtido, aí o presidente submeterá à massa de condôminos presentes na assembleia a possibilidade de deixá-la em sessão permanente. Aprovada a manutenção da assembleia em sessão permanente, o dia e o horário da continuidade do ato assemblear já deverão ser definidos no próprio ato. Na sequência, deverá ser expedido o edital de convocação, levando-se em consideração a anterioridade prevista na convenção de condomínio. Neste edital de convocação, deverá contemplar a informação de que se trata de uma assembleia em sessão permanente e, além disso, deverá vir aparelhado também a ata da assembleia parcial que autorizou deixar a assembleia em sessão permanente. Importante, o ato assemblear deverá ser finalizado no prazo máximo de até 90 dias contados da data da primeira sessão que autorizou deixar essa assembleia em sessão permanente. E também as votações somente poderão ser realizadas durante sessões abertas dessa assembleia. Não existe o procedimento de bater de porta em porta coletando assinaturas fora de uma sessão funcional. Conferiu aí a dica do Gustavo Camacho? Pois é, toda semana ele está trazendo uma dica importante para você relacionada a essa questão que envolve principalmente os condomínios. E nessa entrevista de hoje, bate-papo com o Fernando Wirrich, o vice-presidente da BR Condos, e ele está me explicando um pouco sobre essas ferramentas online e a transparência que o sistema da BR Condos disponibiliza. E com relação à comunicação, hoje eu mesmo estava falando sobre isso com alguns parceiros, como é difícil essa questão de comunicação, como comunicar da forma certa para todas as pessoas ao mesmo tempo, e a ferramenta da BR Condos possibilita isso com bastante agilidade, né? Sim, comunicação na administração do condomínio talvez seja, né, algo assim muito importante, é o grande X da questão, porque não adianta você fazer tudo certo, né? Você tem que comunicar. E a gente sabe que muitas vezes no condomínio você tem manutenção, você tem obra, você tem serviço, você tem agendamentos e você precisa estar sempre em dia, né? Comunicando com o condômino para que ele acompanhe as questões do condomínio. Mudou de funcionário, o funcionário faltou, a Celesc avisou que vai faltar energia elétrica. Então, o síndico ter uma comunicação assertiva com os condôminos é boa parte do trabalho de sucesso na administração do condomínio. E na nossa ferramenta a gente disponibiliza tanto a parte de convocações de assembleias, para que os editais sejam encaminhados para todos os condôminos de maneira rápida e de maneira que a gente possa conferir, porque legalmente a Assembleia não pode deliberar se todos os condôminos não forem convocados, então a gente precisa ter essa comprovação e via sistema a gente consegue isso, como a parte de comunicados mesmo e inclusive de gestão de manutenções, porque a gente pode fazer dentro do sistema todo o gerenciamento das manutenções preventivas do condomínio e criando comunicados, inclusive com inteligência artificial, a respeito daquelas atividades. Está chegando o momento de... Olha, está chegando o momento de fazer a revisão dos flexíveis dos banheiros e das torneiras do condomínio. Olha, na área comum, fique tranquilo que o síndico vai tomar as providências. Aproveita para dar uma olhada na do seu apartamento, porque pode estar solto, pode ter desgastado ao longo do tempo, pode ter uma rachadura e daqui a pouco isso pode até causar um alagamento, uma infiltração que pode trazer bastante prejuízo. Então a gente usa inclusive hoje inteligência artificial para gerar esses comunicados no sistema, inclusive de análise
de convenções e regimento. Porque o condômino muitas vezes ele não lê a convenção e o regimento, mas ele pergunta para o síndico ou para o administrador a dúvida que ele tem. Hoje o sistema lê a convenção e o regimento, enquanto a inteligência artificial responde para o condômino. Caramba, é muita tecnologia. É o que eu vim falando aí há muito tempo durante os programas Pode Morar. A solução que apresenta a BR Condos não é só administrador de condomínios, é muito mais, tem muita tecnologia envolvida. E a gente vai continuar falando sobre essa tecnologia depois de um rápido intervalo. Agora um instante aí que daqui a pouco tem mais Pode Morar. Estamos de volta com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário, que nessa edição recebe Fernando Viurich, que é o vice-presidente da BR Condos. Que a gente vem falando aí, tem uma solução tecnológica muito grande para você e para o seu condomínio. Mas se por acaso você está pegando o programa pela metade ou quer ver os programas anteriores das pessoas que a gente já entrevistou, os profissionais que já passaram aqui pela bancada do Pode Morar, você encontra tudo nas redes sociais. @Pode Morar no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Programas completos, os cortes com os melhores momentos, você encontra tudinho lá para você se aprofundar em algum assunto que você queira. @Pode Morar nas redes sociais. E Fernando, o que você falou também, a gente acaba acompanhando pelo site, falando sobre assembleias virtuais, né? Isso também é uma facilidade, né? Quais são as vantagens e as diferenças em relação a uma assembleia virtual de uma assembleia daquelas tradicionais presenciais? Olha, essa foi uma evolução que a pandemia infelizmente nos trouxe, né? Digo infelizmente porque a pandemia foi terrível, mas acelerou esse processo de realização de assembleias no condomínio de forma virtual e a legislação foi atualizada justamente para atender essa demanda. Hoje, inclusive, a gente faz assembleias de constituição e entrega de condomínios totalmente virtuais, né? Online, até porque na nossa região toda aqui a gente tem muito a figura do condômino investidor no litoral, ou seja, ele não mora, ele não está no prédio, mas ele quer participar da assembleia de instalação do condomínio, precisa participar, então a assembleia virtual também vem a calhar nesse tipo de situação. E fazer isso não só através de plataformas, né, de reunião online, mas através do sistema da BR Condos, isso facilita muito a parte de apreciação das matérias e de votação, porque eu configuro a assembleia, por assim dizer, no sistema e os condôminos podem ir votando no sistema. Então, por mais que você faça uma reunião virtual, onde as pessoas estão numa mesma reunião online, ela entra no aplicativo e vota no sistema na proposta que ela quiser e a gente consegue, em tempo real, definir quais são as propostas que foram aprovadas e mostrar para todos, inclusive na tela. E isso também vem atender a uma alteração da legislação, que é a assembleia em sessão continuada. No passado, isso não tinha previsão na legislação, e quando a gente não atingia a quantidade de condôminos, né, para uma aprovação, é o famoso quórum, né? Não atingiu o quórum para aprovar. Hoje a gente tem a possibilidade de legalmente deixar ela em sessão continuada. Deixa a Assembleia em aberto. Até chegar na quantidade. Até chegar na quantidade de votos necessário para conferir aquela aprovação. E a gente pode fazer essa votação de maneira continuada pelo sistema. Então faz uma Assembleia, não atingiu o quórum, não tem problema, deixa ela em aberto no sistema, as pessoas vão votando durante um dia, 2 dias, 3 dias, 3 semanas. A legislação só pede que você resolva isso no prazo de 60 dias. Então, quando atingir o quórum, encerra a assembleia ou faz uma outra reunião só para conferir e concluir a votação. Então, isso possibilitou muito o atingimento dos quórums, né, da legislação, que às vezes são altos, né? Então, isso trouxe uma ferramenta muito importante para que os condomínios possam se administrar nesse sentido. A assembleia, ela é através de vídeo. E aí as pessoas que vão acessar depois, elas pegam uma gravação ou ela vai direto na votação? Como é que... A legislação estabelece que quando a Assembleia está em sessão continuada, você tem que fazer a ata parcial e informar a todos para que possam participar da próxima, né? Já que não puderam na primeira. Então sim, a gravação ela inclusive pode ser disponibilizada e a gente tem estrutura para isso no sistema, para que o condômino que não participou possa ver, possa ler a ata, possa apreciar os documentos, votar e participou da Assembleia sem estar naquele momento que às vezes é até insatisfatório ou ele não gosta de ir na Assembleia, mas ele participa mesmo assim.
Eu já trabalhei em empresas que envolvem tecnologia, né? E você falando como a BR Condos tem esse DNA de tecnologia, eu acho que é um grande diferencial para apresentar no mercado, porque em algum momento, com a mudança da necessidade das pessoas, surgindo novas redes sociais, surgindo novas formas, facilidades que tem. Vou até juntar um pouco desse exemplo, como você mesmo falou agora. Talvez a gravação do vídeo da Assembleia no dia não é normal ter, mas se quiser a gente consegue adaptar. Se fosse qualquer outra empresa que não fosse do ramo, talvez eu vou ver com o meu fornecedor se eu consigo adaptar ali. Dá o exemplo que você deu ali da manutenção dos flexíveis. Você sabe como verificar isso? A gente fez um vídeo aqui. Isso. Sabe? Então, eu acho que tem muito disso. Os clientes buscam muitas customizações para vocês, para atender a necessidade? Ou no padrão que já atende facilmente? Não, o nosso padrão, naquilo que a gente tem desenvolvido, já é muito à frente, né? A gente consegue basicamente atender todas as necessidades hoje dos condomínios nessa parte de gestão e de administração. Mas sim, como nós temos equipe própria de desenvolvimento, a gente está à disposição para desenvolver inclusive projetos especiais para algum empreendimento imobiliário, como por exemplo, nós desenvolvemos medidores em tempo real de volume de água na caixa d'água e na cisterna. Isso começou em razão de uma demanda de um condomínio que eventualmente faltava água, e aí você vai descobrir que faltou água quando algum condomínio está lá com o shampoo na cabeça. Né? Então a gente consegue monitorar e criar alertas. Opa, a partir de tal nível não é normal. Acende um alerta e vai ver o que aconteceu. Como a gente também desenvolveu recentemente um decibelímetro integrado ao sistema para salão de festas. Então aquela briga, fez barulho, não fez barulho? Então tem o decibelímetro integrado no sistema em tempo real e você consegue aferir qual é o barulho que está sendo feito no salão. Caramba, que tecnologia, né? E por falar em tecnologia, a gente vê muito tecnologia, você até comentou um pouco antes, sobre a questão do acesso, né? Acesso aos condomínios, sejam eles comerciais ou residenciais. E também aquelas questões temporárias, de repente, vou receber uma visita e ela vai chegar desse horário até tal horário, e se ela quiser vir em outro horário, ela não vai conseguir acessar mais, porque a tecnologia consegue bloquear isso. Que recursos que vocês disponibilizam para que o condomínio tenha mais segurança, sinta essa segurança que tanto precisa? O principal diferencial nesse aspecto é justamente a gestão do controle de acesso. Porque equipamento de controle de acesso tem no mercado e qualquer empresa ou condomínio pode comprar e instalar biometrias faciais, né? Inserir clausuras no condomínio, tanto de veículo como de pedestres. Né? A clausura é aquela dupla porta com fechamento. Né? Então, isso tudo você já tem no mercado. Mas a pergunta é, como é que você faz gestão disso? Como é que você faz, por exemplo, gestão do inquilino ou do hóspede de curtíssima duração através de plataformas de aluguel por diária? Né? Então, a grande desconfiança é quem é que vai vir para o condomínio, quem vai entrar, quem é, quanto tempo vai ficar, meu inquilino, meu funcionário, minha funcionária. Se quiser vir antes, se quiser vir fora do horário. Então hoje a gente consegue dentro da mesma plataforma fazer a gestão do controle de acesso. Então o condomínio cadastra o visitante, cadastra o empregado, cadastra o hóspede ou o inquilino, quanto tempo vai ficar, que dia pode entrar, a partir de que dia o acesso dele não funciona mais, quais são as áreas do condomínio que ele tem permissão para acessar, qual dia da semana o empregado pode entrar. Se ele não entrar no dia certo, eu vou saber? Sim, vai saber. Então a gestão do controle de acesso é algo fundamental para a gestão de segurança no condomínio. Então é isso que a gente faz hoje, inclusive na BR Condos, no nosso sistema de gestão de controle de acesso e também portaria remota com esse atendimento 24 horas a partir da matriz aqui em Joinville. Legal. Eu tive a oportunidade, o Alessandro chegou a me mostrar lá o painel eu acho magnífico aquilo ali, né? E aí, quando a gente fala em condomínio, a gente lembra do chamado livro de ocorrências, né? E a BR Condos disponibiliza um livro de ocorrências digital. Vou perguntar também, né? Algumas coisas são fáceis de entender, mas a diferença que vocês sentem em relação ao tradicional para esse livro de ocorrências que é virtual, vamos chamar assim. Olha, essa foi uma das primeiras coisas que foi desenvolvida e, olha, ajuda muito no condomínio o livro de ocorrências digital. Porque como é que funciona historicamente o livro de ocorrências no condomínio? É um livro ata, né, que fica ali, um caderno que fica na portaria. O condômino está insatisfeito com alguma coisa, está com algum problema, ele vai lá no livro e escreve, né?
fala mal do vizinho, reclama. Só que naquele momento que ele faz isso, o porteiro já está sabendo, daqui a pouco o zelador está sabendo, a faxineira está sabendo, o síndico está sabendo, o próprio vizinho que foi reclamado, por assim dizer, está sabendo. Aí vai lá no livro e reclama também. Então, no final das contas, acaba virando o famoso rádio corredor, a fofoca, e isso prejudica mais do que resolve. Sim. No livro de ocorrências digital, o cidadão pode reclamar, por assim dizer, abrir uma ocorrência do celular dele, dentro do aplicativo. Né? Então, o condômino vizinho estacionou fora da vaga, está me prejudicando. O vizinho está fazendo barulho fora do horário permitido. Olha, está tendo uma mudança aqui no elevador. Cara, prestador de serviço que está fazendo algo errado, faz um áudio, faz um vídeo, escreve, anexa, abre no sistema. Só a administrador e o síndico vão saber e vão poder tratar isso da melhor maneira possível, diretamente com o condômino infrator, por assim dizer. E você evita, né, esse burburinho no condomínio e muitas vezes que pode chegar até uma briga efetivamente entre os vizinhos. Então, o livro de ocorrência digital, olha, é uma ferramenta fabulosa. A gente acaba muitas vezes até se divertindo, né, do vizinho reclamando da festa do outro e tá lá tocando sofrência à meia-noite. Então, tudo isso a gente recebe. Se sinta mais liberdade, assim, eu não vou escrever, vou me divulgar ali de VARD, vou mostrar a minha opinião sobre tal coisa. Exatamente. E sendo de forma digital, né? Sigilo da informação, você se sente à vontade da sua casa, do seu celular, você registra a ocorrência, abre a demanda no sistema, o síndico vai receber, a administradora vai receber e vai tratar do assunto com discrição. Muito bem. Outra questão que eu queria falar, e você falou ali muito sobre isso, sobre a questão dos locais compartilhados, como local de eventos, de festas, também disponibilizam um modelo no aplicativo para a gestão desses espaços de eventos. Sim, né? Sim. E na pandemia isso também, né, já que falamos dela, foi muito útil, porque a gente inclusive pode, na nossa área de cadastro de reservas, configurar áreas para serem reservadas por horário específico. Então, por exemplo, na pandemia o pessoal usava academia por hora, né, para não ir todo mundo junto, ia um por vez, então você fazia um agendamento das 6 às 7, das 7 às 8, das 8 às 9, e cada condomínio fazia a sua utilização. Então a gente pode cadastrar salões de festa, espaços gourmet, brinquedoteca, sala de jogos, sala de massagem e todas as estruturas que os condomínios clube, né, ou super condomínios têm de infraestruturas que precisam de gestão de reserva, a gente consegue configurar e criar a regra do jogo conforme a regra do condomínio. Inclusive, para alguns condomínios a gente coloca até um inventário de equipamentos ou de utensílios, por exemplo, que uma cozinha gourmet tem, e aí cabe ao condômino fazer a conferência. E a agenda ela é pública. A partir do momento que está reservado, todo mundo sabe que aquela data não está disponível, né? Pode procurar outra data. E até para ver quem está fazendo barulho lá no local de festa. Exatamente. E aí, isso integrado, né, com as outras estruturas que a gente tem, por exemplo, como de controle de acesso, então... No dia que o cidadão vai fazer a festa, ele faz a reserva, ele automaticamente já faz a lista dos convidados que vão ter o acesso permitido via sistema e todos que entrarem a gente vai ter o controle porque vai acessar através da plataforma. E já que a gente está falando de lista, se você está fazendo uma reforma na sua casa, coloque na sua lista uma loja que você precisa visitar. E essa loja é a Oficina das Tintas, que traz uma dica bacana para você agora no Pode Morar. Você quer ter certeza na hora de pintar e ficar com a sua obra protegida por muito mais tempo? Vamos falar de garantia. Garantia contra as condições climáticas de sol e chuva. Oficina das Tintas Joinville, porque a vida é da cor que a gente pinta. Avenida Marquês de Olinda, 3550. O mercado evoluiu e formulou tintas específicas para sol intenso e chuvas intensas, assim como é a nossa região. Tintas com autoimpermeabilização, proteção contra raios UV. Proteção também contra o craqueamento e desplacamento. E o melhor de tudo, o benefício da garantia é vitalícia. A gente sabe da variedade da paleta de cores e acabamentos que existe no mercado. Caso a sua escolha não tenha sido tão assertiva no resultado final da sua obra, nós temos a garantia da troca da tinta para você. Minha dica é: busque por especialistas que indiquem produtos
com garantia e proteção às mudanças climáticas. Isso vai assegurar muito mais economia e durabilidade à sua obra. Muito bem, conferiu aí a dica de Oficina das Tintas? Pois bem, vá visitar a loja que você vai se surpreender. Ali na rua 15 de novembro, esquina com a Marquês de Olinda, anexo ao Clock Material de Construção. Vale a pena você conferir que tem uma solução completa ali e sempre tem as formas de demonstrar ali que vão encantar e vão te dar muitas ideias bacanas para mudar um pouco o visual do seu imóvel. E Fernando, infelizmente a gente chegou ao final. Rápido. Passou rápido, a gente falou sobre bastante coisa, mas eu queria muito mostrar isso, né? Como eu falei, eu falava todo o programa, a BR Condos não é só administrador de condomínios, ela é muito mais. Não é só aquele cara, não é só aquele boleto que chega na tua casa, é muito mais que isso. E hoje acho que você conseguiu demonstrar muito bem e tem muito mais coisa para falar. Acho que você vai ter que vir em outro dia e falar um pouco mais sobre a BR Condos. Mas muito obrigado mais uma vez pela gentileza de estar aqui falando agora para todo o norte e nordeste catarinense. Obrigado, Fernando. Obrigado, Wagner. Satisfação. Falar aqui de condomínio, falar de BR Condos, esse é o nosso dia a dia. Muito bem. Obrigado, Fernando, e obrigado você também que nos assistiu neste domingo. Não esqueça, estamos também nas redes sociais. Procure @PodeMorar nas redes sociais e você vai encontrar todos os programas. Obrigado mais uma vez e aguardo você no próximo programa. Até lá!